Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que diz assim: Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. Desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o meu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. O Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti,
conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco e ajudaram a Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E, ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos edomitas e dos moabitas, e dos filhos de Amon,
e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Capítulo 19 do primeiro livro das Crônicas. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E, saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te
e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo o Israel e passou o Jordão e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carro e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Capítulo 20 do primeiro livro das Crônicas. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso aconteceu que, levantando-se a guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, ou Uzatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, e 6... Vou ler novamente, o versículo 6 do capítulo 20. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do capítulo 21 do primeiro livro das Crônicas. Se você desejar, continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.
eu quero abençoar você, sua família, sua casa, seu trabalho, seus estudos, sua empresa. Que a bênção de Deus esteja sobre você todos os dias